Oi, o Ciência Sul está começando agora. Hoje é Dia Internacional da Ecologia, Dia da Natureza. Vamos aproveitar a data? Vamos aproveitar pelo menos para conversar sobre os assuntos ligados à natureza ou o desperdício. Por exemplo, o desperdício da água, que continua altíssimo no Brasil. Esse é o assunto do pesquisador da COP UFRJ, Paulo Canedo. Para cada 100 litros de água tratada, 37 litros e meio são desperdiçados. Paulo Canedo vai falar também sobre a criação do selo azul, que seria contra o desperdício, um selo de certificação do uso racional da água. Vamos falar com o professor de Direito Ambiental e analista do Instituto Chico Mendes, Rogério Rocco, sobre os danos mais frequentes que o homem provoca no meio ambiente. O destino final do lixo é um dos grandes desafios das cidades. Há quem transforme o material poluente espalhado nos canteiros de obras em obras de arte. É o caso da designer de joias, Silvia Bloomberg. Ela descobriu a riqueza de resíduos como cimento, sobras de tijolos, e a esses materiais ela juntou ouro branco, prata, diamantes, esmeraldas e criou uma coleção. A coleção chama Canteiro de Joias. A estilista e empresária Meire Bonadio começou trabalhando com embalagens gráficas. E depois se apaixonou pelo capim dourado, passou a fazer bijuterias com ele. Agora a Meire desenvolveu um tecido que tem o capim dourado misturado a uma base de mel e baunilha. E com esse tecido ela criou a moda praia Eco Beach. O pintor e escultor Andrea Bandani pinta desde os 4 anos de idade. Aos 18 veio de Minas para o Rio com a mala cheia de pincéis que ganhou da irmã. Hoje tem um trabalho reconhecido no Brasil e no exterior e transforma troncos de árvores em obras de arte. E já teve algumas de suas obras expostas no Louvre de Paris. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, fax, e-mail, Facebook ou Twitter. Eu começo falando de um assunto que nós já falamos aqui várias vezes, mas parece que não adianta nada, não é? Que é o desperdício da água. Não adianta nem do ponto de vista das políticas públicas, nem do ponto de vista individual, né? Porque as pessoas, se vacilar, continuam lá lavando a calçada com a mangueira. Isso, Não é? Mas eu creio que está melhorando. Você acha? Acho que otimista, sim. Hein? Acho que sim. Então tá, me convence disso, Paulo Canedo. Diga lá, por que a gente desperdiça tanta água? Por exemplo, esse 37,5 a cada 100 litros, não é isso? A cada 100 litros. Isso é na produção, ou seja, para cada 100 litros de água produzida numa estação de tratamento, 37,1 são perdidos. Perdidos no sentido que não são vendidos, né? É o modo de se perceber essa perda. Tem um outro índice que eu acho que acusa melhor o assunto, que é dos 100 litros distribuídos, 42 não são entregues. Esse é melhor. Quer dizer, pior. Sim, é pior, mas é melhor de se entender. A cada 100 litros que uma empresa de saneamento põe no cano para dar às pessoas, ela, 42,1 não consegue vender. Porque se perdeu ou porque não foram pagos, enfim, não importa. Não se reverteu em venda. Isso reflete uma completa desorganização do setor saneamento brasileiro. Não é só do ponto de vista de desperdício do bem mineral, água, mas de todo um processo industrial que é pago, e é pago por nós. Quer dizer, quando a gente olha e vemos canos vazando pelas ruas, temos que entender que aquela água que está vazando está sendo paga por cada um dos consumidores, porque o prejuízo é rateado. E o prejuízo, na verdade, não é só financeiro, é bem maior que isso, é uma questão de saúde pública, porque a empresa que não consegue vender, ela, consequentemente, arrecada menos. Arrecadando menos, tem menos dinheiro para investimento. E aí ela não consegue fazer a manutenção, e não conseguindo fazer a manutenção, vaza mais. E por onde vaza a água, quando tem pressão no cano, entra água suja quando não tem pressão no cano. E essa água suja que entra acaba chegando na boca dos consumidores. E não é por outra razão que uma das causas mortes mais frequentes do Brasil, por exemplo, é a diarreia, que é uma consequência imediata da falta de saneamento. Há estatísticas do Ministério da Saúde que mostram que cerca de metade dos leitos hospitalares do Brasil são ocupados por doenças de veiculação hídrica. Então, se nós queremos ter mais leitos hospitalares, podemos ter 2 caminhos. Um, construir hospitais. 2, é ter saneamento adequado, que é a forma bem mais barata do que a construção de hospitais. De maneira que acabamos todos tendo um belíssimo problema, não só econômico, mas de saúde pública,
com relação aos vazamentos de água, ao desperdício de água pelas empresas de saneamento. Por isso, isso não só se reflete nas empresas de saneamento, esse desperdício tem do setor industrial, do setor agrícola, enfim, dos vários setores da sociedade, fazem os seus produtos, promovem as suas atividades sem uso racional dos recursos hídricos. E por isso o Brasil, que é um dos países mais ricos no bem mineral água, hoje passa por dificuldades claras, espalhadas por todo o território, com relação à água, o que é uma maluquice. Quer dizer, um dos países mais ricos do mundo em água, começa a haver escassez de água aqui e acolá em todo o seu território. Por isso, a COP imaginou dar uma contribuição, que é o selo azul. O selo azul ele foi concebido para ser algo assim fácil de ser digerível pela sociedade, fácil de ser implementado pelas empresas. Portanto, ele tem um caráter do tipo declaratório. Uma empresa avalia, se autoavalia e se credencia ao selo azul. E a própria concorrência fiscaliza se isso é ou não verídico, ou uma atividade do setor público pode ir lá fiscalizar. Isso é muito comum, por exemplo, o nosso imposto de renda é declaratório. E depois a Receita verifica se está certo ou está errado. Mas, em princípio, é declaratório. Uhum. Aquele selo, quando a gente vai comprar uma geladeira que diz que a minha geladeira de uma marca tal consome tantas watts para produzir a sua refrigeração, aquela quantidade, aquela performance elétrica é dada pela empresa que produz. Quando um carro é fabricado e tem um motor que diz... Eles podem receber o selo do Inmetro. O selo não é do Inmetro, o selo é dele. Sim, aquele selo de energia, de economia de energia. Ele é verificado pelo Inmetro. Então, é a mesma coisa. A empresa se credencia. Se autoavalia. Se autoavalia e o Inmetro fiscaliza de vez em quando achar que deva. Uma empresa de automóvel, por exemplo, fabrica um carro, ela fabrica... Meu motor tem 2,4 mil cilindradas. Quem disse isso? É um critério de análise, e quem fez essa análise foi a própria empresa fabricante. E o governo fiscaliza. Ou os concorrentes fiscalizam para saber. Então, esse mesmo... Mais provável nesse sentido, né? Porque o concorrente fica incomodado com a avaliação da boa performance do seu adversário. Então, essa é a ideia que a COP teve de fazer um selo. Quer dizer, seria um selo de autoavaliação, e que a concorrência, ou o setor público, ou as ONGs, quem achar que deva, com critérios claros que possam ser facilmente fiscalizados. E esse selo daria à sociedade um benchmark, uma comparação de como essa empresa está tratando o bem água na produção daquele bem que ela comercializa. Isso serve não só para produtores de agronegócios, só produtores de soja, produtores de carne... Que gastam água aberta, indústrias de soja. E governos. E governos, por exemplo, quem dá licença ambiental, qual é a capacidade que ele está dando, se está dando certo, se está contabilizando o uso racional da água no seu licenciamento, enfim. É uma forma que a sociedade tem de passar a olhar esse bem água em todas as atividades do dia a dia. Essa é a lógica. Estabelecendo esse critério, o produtor, vendo-se fiscalizado por olhos escondidos, ele espera-se que ele passe a ter um comportamento melhor. E essa melhora é gradativa. Experiências em outras áreas, Leda, mostraram que isso tem uma eficiência extraordinária. Vou lhe citar um exemplo. A indústria brasileira era a maior poluidora dos rios brasileiros no pós-guerra. E aí o mercado internacional, com o problema da água do mundo em todo, os grandes importadores, Europa, Estados Unidos, etc., começaram a exigir dos seus fornecedores uma boa performance no controle de poluição da produção do seu produto, quer dizer, um bom uso da água ou da planta, enfim. Isso fez com que os industriais brasileiros tivessem uma nova postura perante isso. Para conquistar terreno de exportação, eles tinham que ter uma responsabilidade social ou ambiental mais bem credenciada. Isso fez uma mudança extraordinária na poluição brasileira. Hoje, a indústria não é a principal poluidora dos nossos rios, e longe de ser.
Hoje, a vanguarda do poluente são as empresas de saneamento, com os não tratamentos dos esgotos. Então, antigamente nós vimos as empresas produtoras, CSN, que era a grande vilã do Rio Paraíba, etc. Não são mais. Eles estão longe de serem os vilões. Não estão nem próximo aos principais vilões, que são as empresas de saneamento. Então, mostra que o controle social, mesmo que difuso, é um elemento que põe na cabeça do gerente industrial, lá do produtor, uma atenção àquele fato. E o simples fato dele ter atenção promove uma correção cotidiana e faz com que ele saia de um estado de má performance para um estado de performance aceitável. E aí há que ter políticas públicas para apertar um pouco mais o parafuso e ele entrar no seu... Tem que entrar junto aí. Eu queria fazer uma pergunta ao Paulo. Posso fazer? Claro. Um dado que eu vi divulgado no ano passado pelo IBGE me chamou muita atenção, que é da população bovina no Brasil. O IBGE divulgou em dezembro de 2010 que a nossa população bovina é de 205 milhões. É maior que a humana. Exatamente. Nós somos 190 milhões de pessoas e temos 205 milhões de bois e vacas no Brasil. E eu fui pesquisar um outro dado que eu vi em alguns lugares e que me chamava a atenção também pela dimensão, que é a proporção de gasto de água associada ao quilo da carne vermelha. E eu via já dados distintos a esse respeito. Eu fui dar uma busca na internet e achei dados muito distantes um do outro. Eu vi desde 3 mil litros até 120 mil litros de água por cada quilo de carne produzido. E aí eu queria te perguntar, vocês têm essa informação com mais precisão? Porque eu sou professor, eu uso isso em sala de aula, e eu falo, olha, entre os 3 mil e 120 mil, eu fico com uns 10 mil, que eu acho que já é bastante e que é um dado razoável, mas eu não tive a precisão. Talvez não, Rogério, você tocou no ponto. Esse é o problema no Brasil. Nós temos boas empresas que fazem com uma boa, produzem sua carne com uma boa performance, e outras, sob o ponto de vista hídrico, e outras com péssima performance. E essa disparidade com que você está... De 3 mil para 120 mil... Para 120 mil mostra simplesmente qual é a displicência, qual é o descaso que o produtor tem para com a água. Porque como no Brasil a água é muito barata, ou não é paga, é gratuita... Só ser barata para eles, porque para gente que mora em prédio não é barato. Não, porque a gente paga o serviço, você paga o serviço de tratamento e distribuição. A água mesmo, ela até 97 era gratuita para todo mundo. E aí quem usa muito... goza de um serviço ambiental fundamental, essencial, e aí por isso que se dizia, até uma vez eu vi uma palestra da Marina Silva, e que me chamou a atenção que a gente ficava projetando a questão da água, quando a água vale a mesma coisa que a gasolina, ou quando os estrangeiros invadirem o território brasileiro em busca de água. Na verdade, a gente já exporta água gratuitamente há muito tempo, agregada aos produtos da exportação. Exatamente. Se cada quilo de carne leva aí 10 mil litros, 20 mil litros, 30 mil litros de água, e nós somos o maior exportador de carne do mundo, isso quer dizer que a gente está exportando grande parte da nossa água agregada a produtos... Na carne, nos grãos. Nos grãos, nos minérios, no processamento de recursos minerais, a CSA, que é a maior siderúrgica da América Latina, tira o minério de ferro do nosso subsolo, processa o minério de ferro no nosso solo, deixa aqui a poluição e leva integralmente toda a produção para a China. Não fica uma grama do minério de ferro aqui no Brasil. E a água está indo junto. Agora, Rogério, você vê que injustiça. O produtor que faz isso, se ele fizer bem feito, ele leva um pouquinho de água na sua exportação. Se ele fizer mal feito, ele ganha a mesma coisa e nós ficamos com prejuízo da falta d'água. Exatamente. Porque ele usou a nossa água para exportar. Então eles têm esse silo. Esse aí silo tem que fiscalizar o produtor também, né? Como é que esse produtor... Não, mas é para fiscalizar o produtor. Produtor. Cada produtor tem lá o seu selo azul ou não, né? E a gente vai ter que fazer passeata contra os maus produtores, é isso? Olha, você veja, por exemplo, o selo verde do problema do desmatamento amazônico. Um dia alguém disse, olha, vamos combater a fabricação de móveis com árvores cortadas não certificadas, né? E aí
gradativamente a sociedade vai tomando esse fato como fator decisório na sua compra. Então, você, para exportar algum produto, hoje, o comprador pergunta, a sua madeira é certificada? Se não for certificada, você tem enorme dificuldade de exportar. Então, o simples fato de ter uma certificação na madeira já inibe o mau uso das nossas matas. Pode não resolver, mas ajuda a botar ordem no pedaço. Não é uma solução definitiva para nada. Mas é uma rima pequenas boa. soluçõezinhas. Não, e é a condição que o cidadão tem de ter uma participação nesse processo, porque a gente precisa consumir madeira. Isso. E se não tem alguma referência que a gente possa cobrar do vendedor, do comerciante, a gente fica sem participação nenhuma. Se tem algum selo, a gente pode cobrar. Vem cá, você tem o selo, você está certificado? Isso. Se não tiver, a gente dá a volta e vai numa outra loja que tenha. Então, o selo é uma boa ideia. Com certeza. E você acha que vai funcionar no caso da água? Pode funcionar. É mais um mecanismo, sem dúvida alguma. Ele isoladamente não resolve o problema, mas ele é mais um mecanismo. E é um mecanismo que permite que a sociedade atue conjuntamente com o poder público, com a academia, controlando o produtor e podendo ter alguma referência na sua relação de consumo, que essa é a grande questão. Por exemplo, nós tocamos agora aqui no programa sobre a produção de soja, por exemplo. O Brasil, falamos isso com orgulho, o Brasil é um enorme exportador de soja, enfim, traz divisa, etc, etc. Mas boa parte da nossa soja é cultivada, é produzida com uma péssima performance hídrica, ou seja, gasta-se muita água para aquela produção, porque o processo de irrigação é um processo inadequado, falta de investimentos. Como não há ninguém tomando conta, exatamente, o produtor fica na sua posição de conforto, de usar mas não tem então, para que serve a ANA? A ANA não... Não é a Agência Nacional da Água? A Agência Nacional de Água. A ANA outorgará, quer dizer, dará o direito de usar a água dos rios para irrigação dentro de critérios pré-estabelecidos para aquela região. Isso, na verdade, é um dos caminhos de controle. Mas precisa mais, quer dizer, precisa não só do poder público fiscalizando, que você sabe, Leda, que a capacidade fiscalizatória do poder público é sempre muito ruim, e particularmente do Brasil. Então, nós não podemos ter todos os nossos presentes pendurados no prego da fiscalização governamental. Temos que ter, principalmente, no controle social. É fundamental o controle social. Pode ampliar esse controle. Ampliar. Né? Claro. O selo viria ampliar. Ampliar, quer dizer, entregar para a sociedade um modo dela da sociedade poder participar, como o Rocco falou. Eu, ciente de que assim decido ou não comprar dessa empresa que tem ou não tem selo azul. Quer dizer, aí nós estaremos comprando de quem paga imposto ou comprando de quem paga imposto. Comprando de quem produz com racionalidade hídrica ou comprando de quem não produz com racionalidade hídrica. Se isso nos traz benefícios, como é o caso da geladeira, a tendência é que imediatamente todas as empresas procurem fazer uma geladeira com boa performance elétrica. Essa resposta vem muito rápido. Vem muito é uma boa mais parceria, rápido né? do que a gente imagina. É uma boa parceria. É uma boa parceria. Esse selo com a ANA, com todos os protestos, com todas as... E também com a educação ambiental, né? Que é uma coisa que a gente tem muito deficiente ainda, né? A educação é fundamental, não só ambiental, né? Mas a educação para tudo. A gente vive em sociedade, a gente tem que ter padrões mínimos de comportamento que estejam associados a respeito aos terceiros, respeito ao meio ambiente, respeito aos espaços públicos. E tudo isso é dentro da formação e da educação de cada sociedade. Deixa eu pegar carona nisso. Por exemplo, assim, por que o povo brasileiro que tem... assiste a 42% de perda na sua produção de água, fica inerte, fica sem reclamar. Por que isso? Porque ele não sabe, ele não participa porque não é lhe dada a informação. Quem lê no site do Ministério das Cidades que o CIMIS, que acabou de ser produzido, mostra que 42,1% da água produzida pelas empresas são perdidas. Isso é um número assustador. Chega a ter no norte do Brasil uma empresa, ou um grupo de empresas, que perdem 80% da produção. Como Você assim? consegue imaginar alguém perdendo 79% da sua produção? Que incompetência.
E, quer dizer, repara, O que descaso. Descaso. como é que nós assistimos isso e ficamos parados? Porque nós não sabemos. Porque nós não sabemos. Então, a informação, que é a educação ambiental, o selo azul, selo verde, qualquer tipo de... Esse programa... É um conjunto da obra, né? É um conjunto da obra que faz com que um cidadão fique mais de olho em pé. Opa, peraí, eu não posso ficar quieto vendo a empresa de saneamento jogar água por fora, assim, jogar pelo cano. Isso é região norte? No norte tem empresas que oficialmente perdem 79% de sua produção. E esse número é declaratório. É declaratório. Quem é oficial. Se medir, quem sabe não é maior. Eles estão dizendo que só desperdício 79,1%. Mas vai saber, né? Se eles dizem isso, a gente fica com essa pulga atrás da orelha aí. É verdade. Que absurdo. Mas tudo é muito absurdo. Essa história do Center Norte em São Paulo, desse shopping que foi construído em cima do lixão, que vai, agora fecha o shopping depois que todo mundo já investiu. Como assim, entendeu? A gente tem problemas antigos e a questão ambiental... Morro do Bumba? Morro do Bumba, é outro Niterói. caso, exatamente. E ali o nome não podia ser mais adequado, porque ali era uma bomba relógio, né? Porque estava ali pronta para estourar a qualquer momento. As políticas ambientais, elas são muito recentes. Se a gente contabilizar aí pelo tempo histórico, as políticas ambientais têm 30 anos. Esse ano completou 30 anos da primeira lei ambiental brasileira, a lei que tratou mesmo de meio ambiente. A gente tem leis mais antigas, evidente. O Código Florestal é de 65, a Lei de Proteção à Fauna é de 67, mas a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e que estruturou um sistema e criou os instrumentos para a política ambiental, o licenciamento ambiental, o zoneamento ambiental, algumas medidas punitivas e compensatórias às ações, às degradações ambientais, ela tem 30 anos. Então, esses 30 anos são 30 anos de trabalho de implementação dessa política. E tem muita coisa de antes dessa lei que começa a repercutir agora, né? Áreas contaminadas que foram ignoradas, que depois jogam a cobertura. E aí aquela história, perdeu de vista, parece que não existe mais. É como a nossa relação com o lixo. A nossa relação com o lixo é muito cômoda. Nós, classe média e média alta, é evidente, a gente que tem todo o sistema estruturado para tirar o lixo da nossa vista, a gente que abre a porta do apartamento, vai naquela lixeira, joga o lixo ali, ele desapareceu, a sensação que nos dá é que ele entrou para um mundo ilusório. Quinta dimensão. Exatamente, para uma outra dimensão. Porque... ele saindo das nossas vistas, a impressão é que o problema está resolvido, quando na verdade não está. E a questão das áreas contaminadas é exatamente essa. Muitas delas foram cobertas, porque depois de vários anos acumulando lixo tóxico, contaminantes dos mais variados, joga ali uma cobertura e fala, bom, está tampado, não vai acontecer mais nada. E depois, passa-se algum tempo, acabam implementando empreendimentos. Em São Paulo teve outras áreas também que colocaram condomínios, numa área que eu não me lembro exatamente, era a região de Cubatão. E montaram um condomínio. E as pessoas começaram a adoecer. E depois foram detectar que era o efeito do lixo que estava enterrado, um lixo químico, não era um lixo doméstico. Cidade dos Meninos, na Baixada Fluminense. Cidade dos Meninos, o próprio poder público. Ali foi o Ministério da Saúde que abandonou mais de 40 toneladas de pó de broca, que era usado para combate a mosquitos e alguns outros vetores, e que depois ele foi abolido, e o Ministério da Saúde largou lá num prédio que era do próprio Ministério, abandonou, isso foi se espalhando e contaminou toda uma região, e as pessoas ali cresceram comendo frutas de árvores que nasceram da área contaminada, tomando leite de vacas que pastavam em área contaminada, e depois, quando vai se avaliar o passivo, o custo para reverter uma área dessa, para descontaminar, o custo social de tirar as pessoas onde elas viveram durante muito tempo, é muito grande. Então, hoje a gente constrói políticas, quando a gente luta contra algumas medidas ou algumas
alguns empreendimentos ou algumas ações que podem trazer riscos, na verdade esses riscos representam muito pouco para a gente agora. Eles vão representar bastante para a futura geração. Portanto, as ações ambientais, o grande problema das políticas ambientais é que elas não repercutem no curto espaço de um mandato eleitoral. Portanto, não cria interesse na classe política, porque a sua repercussão ela vai ser a médio e longo prazo. E aí vamos nós e o nosso lixo. Com certeza. E o lixo é a grande questão, hein? Não, eu queria falar uma coisa que eu acho o seguinte, eu fui professora primária, professora universitária e fui assistente social, exerci mais de 20 anos como assistente social. O que eu vejo é que existe um hiato entre o que nós sabemos, o que está acontecendo, e a forma de comunicar isso para a população de um modo geral. Então, acho que está faltando a gente descobrir uma comunicação eficaz e eficiente, que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Porque a gente, eu não sei o público que nos assiste aqui agora, qual seria o perfil desse público. Mas o que a gente nota é que cada vez mais todas as informações estão sendo perdidas, as populações não estão tendo acesso ao que está acontecendo. Essa política que a gente vive hoje é uma política que, na verdade, é com P menos que um minúsculo, que as pessoas não estão participando de verdade e nós estamos incompetentes. Né? Nós, que eu digo, as pessoas que têm acesso à informação e que não conseguimos passar. Você concorda? A grande questão hoje é que a gente vive em uma sociedade espetáculo. A gente hoje é massacrado por uma quantidade muito grande de informações, a possibilidade de acionar informações é muito grande com a internet, mas a cada dia um espetáculo novo, um escândalo novo, a gente não consegue se apegar a uma indignação, a uma questão, porque a quantidade de informações é muito grande. Hoje a gente enfrenta um problema que talvez seja o inverso do que que era há poucas décadas atrás. Mas melhorou bastante. Eu também acho que sim. A Leda, quando começou, perguntou se eu era otimista, né? Eu queria ter a oportunidade de justificar o otimismo. É que pela primeira vez, por exemplo, nessa discussão presidencial, campanha presidencial última, entrou em debate o setor saneamento. Os candidatos foram obrigados a dizer que eu vou destinar tantos milhões de reais para o setor saneamento. Isso significa que o público começou a enxergar a falta de saneamento como uma mazela brasileira. Tem lá, a corrupção é a nossa principal inimigo no público número 1 da sociedade. Mas a falta de saneamento não aparecia na lista. Nem aparecia. Nem aparecia na lista. Agora começa a botar a sua cabecinha. É nesse sentido que você fala que melhora, né? Que melhora melhorou. porque, de novo, o Rogério também está dizendo que melhorou. Uhum. É o político tendo que falar para alguns ouvidos alguma coisa com relação ao saneamento. Ele não pode mais varrer por debaixo do tapete. Não pode mais esconder completamente. Não é uma poeira que ele pode esconder mais. Então, por isso é que está melhorando. Quer dizer, essa conquista é uma conquista cotidiana que vai fazendo com que o setor saneamento seja uma cobrança da sociedade aos políticos. E aí, destinação de mais recursos e de melhor eficiência, agora já começa a ter controle da gestão. Quer dizer, o fato de você denunciar que 42,1% da água desperdiçada é uma denúncia de que as companhias brasileiras de saneamento estão com um péssimo processo de gestão. Isso é uma profunda desorganização do setor. E aí começa essa discussão que nós estamos tendo, começa pessoas se a perceberem que num país onde não há uma lei do saneamento ainda bem colocada, porque ela não está regulamentada, e não há um órgão, um agente fiscalizador, não existe um regulamentador, né? Então, não tendo regra, não tendo juiz, esse jogo não pode dar certo, esse jogo tem que terminar em bagunça, porque não é razoável que assim seja. E o povo começa a perceber isso. E aí a gente começa a sentir que há demandas sociais da sociedade organizada, seja nos municípios, seja no Estado, seja na União, por melhoria de performance. Não é à toa que o BID está dando agora para o governo do Estado do Rio de Janeiro R$1 bilhão para promover o saneamento no entorno da capital. Então, isso é uma notícia alvissareira. Quer dizer, alguém... Desde que façam.
Mas olha, só pedir 1 bilhão, para mim, já é uma grande alegria. Mas ô Caneda, a gente teve 1 bilhão investido no programa de despoluição da Baía de Guanabara e esse dinheiro foi pro lixo junto do esgoto, né? Porque construíram grandes estações de tratamento. A estação de São Gonçalo foi inaugurada por 2 governadores distintos e que ligavam lá uma torneirinha de água porque não tinha rede coletora. Os empreiteiros gostam das grandes obras, então entregaram lá os monumentos ao desperdício. Agora o cano é para levar o esgoto. Na verdade, ninguém gosta de tratar mesmo, de fazer mesmo a questão do saneamento, né? Aquela coisa de colocar a rede, é uma coisa meio, acho que não dá muito voto, não sei o que é. Isso tem, eu costumo dizer os governos falam de vários governos. Que não dá voto, eu discordo. Você porque acha que dá voto? Vamos convencê-los então disso. Que quem vive com esgoto do lado de sua casa, quem tem filhos brincando no esgoto, não é possível ler daqui, não se sensibilize quando vê o seu filho criado num ambiente sadio. Não, claro que se sensibiliza, por isso que estão pedindo. Exatamente, por isso que se sensibiliza, se isso passa a fazer parte do discurso meio que inverso, quer dizer, uma reivindicação da sociedade que vai aparecer na outra ponta, que é o discurso. Na propaganda eleitoral. Não é a propaganda eleitoral. Então é possível que saia. Não, e até pelo que o Canedo falou, na lógica de um bom gestor, um gestor que tem um compromisso com a boa política pública, e eu acho que tem muitos, eu acho que tem muita gente ruim, mas não dá para dizer que são todos. Tem gente boa, tem gente boa governando, tem que ter bom, tem gente boa no parlamento, mas tem muita gente ruim e eles ganham mais visibilidade. Mas o bom gestor, pensar nessa lógica de que a gente não precisa construir tanto hospital e posto de saúde. A gente tem que tratar a origem da falta de saúde. E aí está gerando aquilo. Exatamente. Não adianta ficar botando posto de saúde e as crianças continuarem brincando no esgoto. Elas vão continuar adoecendo. Quanto mais criança, mais doente vai ter e mais posto de saúde vai precisar. Porque é um efeito... Não tem como parar, porque você vive num lugar que a água é péssima, não é tratada, não é cuidada, aí você molha com aquela água até a sua eventual plantação para consumo, né? Então você vai comendo aquilo, o veneno, e a coisa vai... E não precisa ser só ali, porque o nosso alimento já vem todo envenenado. Já vem também. Todo cheio de agrotóxicos. Então, assim, a gente já tem ajuda externa também. Já tem, não precisa ter muita Monsanto no mundo. Exato. Bom, enfim, o que fazer do lixo? A gente tem Porque a gente não liga mesmo para o lixo, essa é a verdade. Há um ano que foi aprovada uma lei federal que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E é um caminho fantástico, porque essas leis, o Canedo citou a lei da Política Nacional de Saneamento Básico, que tem 4 anos, não é? 4 anos. Ou seja, uma lei não resolve os problemas, é evidente. Mas uma lei que institui uma política nacional, ela institui uma política de Estado, o que nos afasta das políticas de governo. As políticas de governo são necessárias, são importantes e são legítimas, mas a gente precisa, principalmente para a política ambiental, a gente precisa de política de Estado, políticas que se perpetuem ao longo de inúmeros mandatos, que seja uma obrigação legal do administrador, aquele que não cumprir possa ser enquadrado na lei que institui a improbidade administrativa, que estabeleça metas, obrigações. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece não só algumas novas obrigações para o poder público, como estabelece também o critério da logística reversa, que é uma questão fantástica. Você consegue explicar isso rapidinho? Com certeza. Hoje a gente tem, digamos, um refrigerante. Os refrigerantes, a gente comprava antigamente na garrafa de vidro e trocava as embalagens. Depois todos eles começaram a fazer a garrafa de plástico. A gente descarta, isso vira rios de garrafas, entope de tudo. As garrafas viraram um grande problema. Essas empresas, elas têm uma logística desde a produção do refrigerante, a compra das garrafas, a comercialização, a propaganda, televisão, compre. Todo lugar que você vai, você vê a propaganda, tem os caminhões para distribuir
distribui, tem toda uma logística para botar aquele produto e para estimular que a gente consuma. A lei agora obriga que eles produzam a mesma logística, não só de recolher, mas também a propaganda para recolher, que tenha toda a logística que eles fazem para convencer o consumidor a consumir, que eles façam também para convencer o consumidor a não consumir ou a devolver as embalagens que sejam descartáveis. E a gente já vê, a maior vendedora de refrigerantes já está na televisão fazendo campanha de logística reversa. Ela já está estimulando que as pessoas deixem de comprar o PET e que comprem com a garrafa que é retornável. Então ela já começa a se antecipar à regulamentação da lei e ter uma postura para evitar esse caos que foi promovido pela produção de refrigerantes. No fundo, é igual criança, né? Se não der limite, né? Exatamente. Não é igualzinho, menino. Se não der PET... limite, não faz. Aí vem a lei, dá limite e começa a fazer. Exatamente. Essas até se garrafas antecipa PET para parecer que é bom, né? Essas garrafas PET terminavam nos rios, entupiam os rios, provocavam inundação. Nos bueiros também. Nos bueiros também. E aí obrigava o poder público a coletar as garrafas PET nos rios. Só que a coleta das garrafas PET no rio custa 12 vezes mais caro do que a coleta no posto de coleta. Então ficava o grande gasto para o governo, para os nossos impostos. Para o governo essa responsabilidade, quando é delas, né? Exatamente, o lucro foi todo delas. Então a obrigação é exatamente delas investirem parte do lucro. Então terminamos esse bloco bastante otimistas. Com certeza. Porque já está se fazendo... Até porque ela não tem o valor do alumínio. Porque o alumínio, a gente se tornou o país que mais recicla o alumínio pelo valor do dinheiro, né? Mas sabe que se faz muita coisa com PET? Eu sei, mas... malha, eu acho malha, a malha banco, é muito puff, boa. móveis, muitas coisas. Mas para o catador, a PET não... Ele precisa de uma quantidade exorbitante de PET para conseguir algum troquinho. Exatamente. Quando ele não precisa de tanto, ele precisa de muito menos alumínio para conseguir. Exatamente. Então a lata é a grande disputa, não é? É verdade. A PET sobrou. Então agora a PET vai ser recolhida pelas próprias empresas. Pelas próprias fábricas distribuidoras de refrigerantes. Exatamente. Ok, intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Olha só, nesse bloco a gente vai falar um pouco. Eu vou começar falando dessa coisa do reciclar o lixo. Eu acho que a gente nem tocou nesse assunto e eu gosto disso, me empenho nisso pessoalmente. Eu não sei se adianta para alguma coisa, mas eu gosto de separar o meu lixo. Entendeu? Eu tenho realmente... Agora dá trabalho, porque você tem que convencer as pessoas também que trabalham com você aqui. Né? Aquela caixa do ovo é ali, não é aqui nesse lixo, é naquele lixo, né? É verdade. Mas, e aí as pessoas contra-argumentam dizendo, as pessoas que não querem reciclar, no fundo eles misturam tudo no lixão. Mas eu continuo lá firme. Então, você também? Com certeza. Eu aprendi isso trabalhando com pessoas na área ambiental e a gente foi pego uma vez no discurso. A pessoa falou, você faz o discurso e tal, mas você faz no teu dia a dia o que você cobra que o Estado faça, que as empresas façam. E eu comecei a criar o hábito de reciclar, de lavar o lixo produzido, as embalagens. Embalagem de leite é muito bacana. Tem uma ONG que faz um trabalho com as embalagens Tetra Pak, que elas fazem telhado de casas. Então, é um negócio fantástico. A caixa de leite que a gente joga fora, eles fazem telhados e ajudam comunidades que têm necessidades e que não têm condições de suprir suas necessidades. Com o que a gente joga no lixo, eles reaproveitam e dão um uso adequado.
E eu morei em Niterói durante um bom tempo. Em Niterói tem a coleta feita pela prefeitura, coleta seletiva. Você se cadastra e eles vão lá 2 vezes por semana. Em outros lugares não tem. E às vezes as pessoas questionam, mas para que eu vou reciclar? Vou ter o trabalho de lavar as caixinhas de leite, lavar os potinhos de shampoo, de iogurte, o que quer que seja. Eu lavo tudo, deixo secar, separo no saquinho, boto lá para coleta. Não é coleta seletiva, eles misturam tudo, mas o lixo todo é levado. O destino final dele passa por uma reutilização também. Tem catadores nesses lugares, em lixões ou em aterros, que fazem a separação do material. Então eu sei, Leda, que o meu lixo, ele chega prontinho para o catador separar. Eu também. Porque... Então agora eu vou me consolar com isso, porque eu falo, eu continuo fazendo, não Olha, vou parar o catador agradece. Mas então o catador agradece. Com certeza, porque já poupa o trabalho dele e aproveita, porque o lixo molhado, muitas vezes, não tem mais condição de reuso. Papelão, papel, a Exatamente. gente que mexe com muito papel, professor, jornalista. Com certeza. Né? A gente tem Vale muito a pena, envelope, vale a pena. muita coisa que pode ser reutilizada, né? Com certeza. E toda dona de casa pode fazer isso, mesmo que faz isso, eu gosto, pego as próprias sacas de plástico, de e o de óleo loja de e cozinha tal. também é E guarda. fundamental. O óleo de cozinha. Mas ele esse descarte eu acho complicado. Olha, o metrô tem pontos de coleta. Aqui no Rio? Tem. Alguns Metrô condomínios já tem também. tem alguns No meu lugares não que tem. tem. O meu ainda Vale já a tem o lixo pena. separado. Vai Mas- botando numa garrafinha, vai juntando, bota numa garrafa de 2 litros, depois dá um descarte adequado, porque quando a gente joga na pia, Aí, ele gente, entra na rede de águas pluviais, ele vai parar no mar, nas lagoas. E esse óleo, ele é muito... Ele é viscoso, né? muito Ele viscoso, gruda ele mesmo. contamina muito. Ele se E aí é apega. só a gente imaginar, multiplicar a população. O Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes, imagina a cidade do Rio, né? 6 milhões de pessoas produzindo óleo todo dia. Agora me diz Na uma COP coisa. tem unidade de transformação do resíduo de óleo em combustível, em fantástico. diesel. Agora, será que no resto, porque a gente quando fala Rio de Janeiro, porque a gente mora aqui, mas eu queria saber, fora daqui, na sua cidade tem como é que chama? O lixo, O recolhimento separado? O recolhimento domiciliar do lixo do reciclado, lixo reciclável, né? a coleta seletiva. Coleta seletiva. Ou os postos de coleta, porque tem lugares, como eu citei o metrô, ele funciona como posto de coleta. Então, se não tem a coleta, a pessoa, se ela notar, ela vai ver que em várias, não sei se todas as estações, mas eu sei que algumas têm. No caso do Rio, vamos saber no caso das exatamente. outras cidades. Aliás, falando em Niterói, hoje o Nizam escreveu um artigo sobre Niterói na Folha de São Paulo, bem bacana, vale a pena conferir. Nizam Guanais. Meire, e aí? Como é o seu trabalho? Já estou vendo ela toda no capim dourado. Né? O meu trabalho é com capim dourado, né? Eu trabalho direto com as comunidades do Jalapão. Nós estávamos falando de saneamento. Saneamento no Jalapão, 5% de existência. A primeira vez que eu fui, eu fiquei apavorada, porque os banheiros das casas são 100 metros de distância. Então, era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ainda são fossas? Assim? Ainda são fossas. As águas ainda vêm por aqueles carretéis para tirar água do poço. Poucas, as maiores, as comunidades mesmo não existem. Né? Próximas das dunas, no Jalapão, isso não existe. Tá? Não existe água encanada? Não existe água encanada, não existe esgoto tratado, nada. Nem esgoto tratado, não Nem existe esgoto. esgoto. Não tem esgoto, não tem né? como, Mais né? tratado. Existe, a luz elétrica existe. Mas logo que eu comecei, isso tem uns 3 anos, até a internet, telefone era muito ruim. Eu ajudei bastante, assim, com as comunidades, fui trabalhando aos poucos. E como é que você foi parar lá? Eu fiz uma viagem, comprei um capim dourado e transformei o capim dourado que quebrou na bijuteria, transformei em joia. E isso todos adoraram, gostaram muito. E eu me empolguei, porque eu adorei o capim dourado. E eu fui a gente se encanta com ele. Ele é encantador. Uma bolsa de capim dourado, Exatamente. um brinco, uma pulseira. Eu passei Exatamente. anos da minha vida usando só pulseiras de capim dourado, encantadíssimo. Eu sou uma das únicas do lindo. Brasil que faço joia com capim dourado.
Então, eu comecei com joias, né? Aí a coisa foi assim, que muito rápido. Eu comecei a desenvolver as bijuterias, mas não bijuterias comuns, né? Semijoias comuns. Eu comecei a agregar pedras brasileiras. Você estava falando, né, o Paulo, sobre certificado. Eu fiz questão de desenvolver um certificado de originalidade do produto, que diz que o material é colhido politicamente correto, né? Que ele está dentro das normas ambientais, que eu só trabalho com comunidades e com capim dourado colhido exatamente na época da colheita, né? Porque também existe contrabando de capim dourado. As pessoas colhem fora da época, levam embora em caminhões. Você ouve falar em caminhões que são apreendidos de capim dourado, colhido fora de época, no capim dourado verde. E aí você vai no centro da cidade, compra uma semijoia que custa R$1, R$2, né? Aí as pessoas veem o meu material e falam, nossa, mas por que lá custa R$1? Porque eu tenho um certificado, eu tenho um trabalho, eu tenho um nome. A capacidade criativa do brasileiro para a falcatrua é uma coisa tão interessante, né? Porque é tão genial que se usasse só para o bem, ia ser um país incrível, não ia não? Olha isso, colhe o capim dourado fora da época, colhe um caminhão, não é um pouquinho assim, um feixezinho, né, para levar de lembrança. Hoje é proibido, hoje é proibido você tirar o capim dourado com flor de dentro do jalapão. Porra. Mas você vai em algumas lojas, você vê feixes e feixes de capim dourado. Por isso que você vê a diferença de preço entre uma coisa do... Exatamente. Porque a florzinha, vai sair outro capim dentro da florzinha? A florzinha é semente. Ah, claro. O capim dourado ele é colhido, a semente é retirada e jogada exatamente onde ele foi colhido. Hoje eles têm... um reflorestamento de capim dourado. Exatamente, quase exatamente. Isso, né? Eles, na verdade, eles não poderiam nem pôr... os antigos colocavam fogo onde colhiam o capim para tratar o solo. Tamanha falta de informação. Hoje não é mais assim. Hoje o governo está ajudando, pelo menos nessa parte, eles ajudam bastante. Esse é o certificado de originalidade. Agora vamos ver o trabalho. Aí nós temos pedras brasileiras, né? Pedras brasileiras. Vou pegar aqui para mostrar. Aqui está a gente está falando dele, né? Nós aqui estamos, são vários. Você vê que no pescoço da Meire está uma prova, né? Nós temos uma aqui prova bem clara, exatamente. Inclusive. Isso é uma semijoia e isso é uma joia. Tá, estamos apresentados ao capim dourado que ainda não conhecia. Aqui é o Pão de Açúcar, em homenagem ao Rio de Janeiro. Olha que barato. O calçadão aqui como joia. Mostrar, tá? Sim, pode tirar. Aqui é a prata com capim dourado. Aqui o Pão de Açúcar, aqui o Cristo, que eu vou mostrar aqui. Dá para ver, Miller, aí? São joias delicadas, né? Tem joias exuberantes. Nossa, isso aqui também... no miolinho é capim dourado. Exatamente. Esse aqui capim vai ser dourado, difícil de mostrar. Eu vou... Exatamente. Vou mostrar, mas não vou confiar que em casa a pessoa vai conseguir ver. Vou mostrar esse, ó, que esse aqui está mais visível. Né, com essas bolinhas. Aqui. Sim, tem esse. Que na época, quando eu comecei... mostrar, tá vendo? Para a pessoa poder perceber. E quando eu comecei, eles achavam que capim dourado era só mandala, que era só isso. Mas tem umas lindíssimas. Eu já comprei lá no Tocantins, em Palmas. Exatamente. Eu comprei uma mandala lindíssima. Então, mas é lindo, fica parecendo um sol, né? A forma que eles davam ao capim dourado... Pura, assim, só? Sim, se falava capim dourado, é mandala. Não, capim dourado pode não ser é mandala. Tudo, é lindo, né? Agora é bonito o tal do capim dourado, né? Vamos ser sinceros. É bonito pra caramba esse tal desse capim dourado. Ele tem algum verniz ou ele tem esse brilho naturalmente? Não, aí é que está. Essa é a parte das semijoias e joias. Isso aqui você botou um fiozinho de ouro? Não, isso é o fio de costura. Fio de costura? O capim dourado, ele é um capim. Ele é um fiozinho. Ele é durinho, inclusive. Né?
Então, para você tecer ele, você tem que deixar ele de molho ou deixar ele envolto, né, num pano úmido, e ele amolece, onde você junta fio por fio e vai costurando. Você vai pontilhando um a um. Isso é tudo feito à mão. Isso aqui são vários fios de capim dourado que são costurados. E aí a linha de costura que é dourada. A linha de caso. costura é dourada e ele já nasce nessa cor. Ele nasce dourado. Ele nasce dessa cor. Ele é dourado mesmo. Exatamente. Muito bom. Essa é a linha de joias e essa é a de semijoias. E aí eu desenvolvi uma resina que dizem, ecológica, né? Não existe resina ecológica, porque todas são à base de solvente, a grande maioria, né? Que é uma resina de mel e baunilha, para poder ter mais resistência na água do mar, que é a minha linha chamada EcoBeach. Mas é o capim dourado. É o capim dourado. É o capim dourado. Não. É o capim dourado aplicado para que para que ele não se desfaça. Exatamente. O enfeite da malha, não é isso? Exatamente. Isso aqui é malha? Isso é uma lycra. Uma lycra, é isso. É todo o material, exatamente. Então, o enfeite da lycra, no caso do biquíni. Isso. No caso do sutiã, a parte de cima do biquíni. Ó. Isso. Tá vendo? Isso aqui é mel, baunilha e é uma capim dourado. resina, exatamente. Resina foi desenvolvida uma resina para se trabalhar com capim dourado, com água do mar, enfim. E para trabalhar em para resistência da lavagem, na verdade. É. Porque nós falamos para as nossas secretárias não colocarem máquinas de lavar, mas algumas não adianta, né? Não tem mas mesmo como. você lavando na mão, ele vai sair. Exato. Né? É a água. Ela não, ele é resistente à água, sim, mas o capim dourado. Mas com essa resina, né? Com essa preparação que você coloca. Esse daqui, se eu lavar e escolar, ele vai segurar a onda? Ele não vai ter problema, porque ele é tecido molhado. Ah, tá. Ele é tecido molhado. Pelo modo que você trabalha. Exatamente. E esse daqui é a parte da moda praia, que é chamada de EcoBeach. Ah, tá. Porque ela vem apoiada no capim exatamente, dourado. E aí você compra das comunidades, você mesmo faz aqui ou as comunidades fazem lá? Não. A minha parte No Jalapão fazem as argolas? Isso, tudo é feito lá. Lá no Jalapão? Exato. Hoje eu trabalho com... Fazem para você vai lá, encomenda X. Isso, eu vou argolas. A cada 2 meses, basicamente, ao Jalapão. Tem um trabalho social lá com essas famílias, e um compromisso, né? Com essas famílias. São mais de 50 famílias e hoje mais de 4 comunidades. E aí elas trabalham para você? Alta, elas trabalham comigo. Nós trabalhamos juntas lá. E dá para fazer várias coisas, né? Porque olha aqui como é que várias ideias em cima teoricamente da mesma argola. Exatamente. Capim dourado. Eu volto aí daqui a pouquinho. Ok. E a Silvia? E o trabalho de Silvia? Que história é essa de cimento, tijolo? Isso é uma consequência que aconteceu na minha vida. Meu marido, ele é da indústria têxtil e a gente teve aquela grande enchente em Santa Catarina há 3 anos atrás, né? Aquilo tudo ensopou tudo. E a gente vê pela televisão, né? Como a gente está falando da surrealidade do mundo, né? Que o mundo real parece que fica distante. E dessa vez aquilo veio dentro da minha casa. No Bumba, eu tive uma febre de 40 graus quando eu assisti, de tão nervosa que eu fiquei. Meu marido chegou em casa logo depois dos dias da enchente e comentou da situação, como é que seria aquele Natal, porque foi próximo do Natal, o pessoal de Brusque, que aliás eu quero mandar um beijão, que eu amo aquele pessoal lá de Brusque. E como é que seriam essas camisetas que estavam milhares e milhares de tecidos, de fios, camisetas prontas e tal, emboladas no meio da enchente. Eu falei, meu Deus, como é possível isso? Por coincidência, eu tenho um conhecido, né, que hoje ele é uma pessoa da Secretaria de Estado, o Júlio Bueno. Eu pedi um e-mail para o Júlio, falei, Júlio, pelo amor de Deus, você me consegue um stand que eu vou tentar lavar isso e vou levar isso para o Fashion Rio. Aí o pessoal achou que eu estava louca, que essas camisetas sujas de lama, quem ser um louco quer comprar? Eu falei, não, o pessoal que gosta de cuidar da natureza vai entender a situação. A gente fez uma experiência, a camiseta realmente ficou usável, mas ficou lameada. E a gente teve essa ideia e levamos com a proposta de vender essas camisetas, denunciar o que aconteceu com a enchente. E, paralelamente a isso, eu iniciei um estudo sobre enchente, que eu nunca tinha feito isso a sério. E descobri que Santa Catarina é a campeã de desmatamento do Brasil, que eu acho que poucas pessoas sabem disso,
porque nós temos todas as leis, mas infelizmente os urbanistas não respeitam a lei, os construtores não respeitam, desmatamento sem estudo de impacto ambiental. E eu comecei a estudar isso desesperada. Eu acordava e dormia com aquelas enchentes caindo em cima da minha cabeça e achava que ninguém estava me escutando. Falei, como que eu vou... Igual eu vejo ele com as denúncias da água, a gente com o lixo. Quem vai escutar? Como é que o povo vai descobrir isso? O povo vai... Porque nós podemos, nós temos a força para resolver. Aí eu pedi para Deus me iluminar que eu tinha que ter um jeito de mexer naquilo. Falei, bom, o único jeito que eu tenho, porque eu já trabalho com joias há muitos anos, sempre foi minha segunda carreira, minha primeira carreira sempre foi de paixão o meu serviço social, mas de 99 para cá eu decidi ser design de joias. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer joia de cimento de tijolo, não sei como vai ser, mas eu vou fazer. E eu comecei a fazer, todo mundo achou que eu estava louca, pirada, que ia ser internada, mas eu acreditei na minha ideia, achei que era o meu caminho. E a consequência disso é que de pouco a pouco as pessoas começaram a aceitar a minha ideia. Disso nasceu a ideia do anel do noivado, que é do pó de tijolo. Eu fui estudar o tijolo, o que acontece na moularia quando o tijolo quebra, que é poluição pura. Porque na construção civil, mesmo que você tenha tomado todos os cuidados, quando quebra o tijolo ou quando o cimento cai em lugar indevido, também causa a enchente. E eu tive a sorte de ter o apoio do Sebrae, inclusive eu quero agradecer Renato Regazzi, que é um gerente espetaculoso, assim. Eles acreditaram em mim. E assim eu fui indo, fui para a Feira da Construção Civil. Lá eu conheci uma moça que trabalhava com Eco Wedding. Aí a gente foi participar de uma mesa redonda, as coisas foram andando, até que finalmente eu comecei a chegar em ideias como essas aqui. E que hoje a gente aprecia a fina estampa. A equipe da Beth Filipek se encantou com a ideia. Eu também trouxe para mostrar as joias de pó do tijolo. Então, a Suzana Pires, que ela é uma jornalista, ela está usando como peça, virou peça do personagem em si. Ela usa esses anéis. Posso deixar aqui para vocês poderem mexer? Porque eu queria mostrar, senão não vou conseguir. Então a ideia... Isso aqui é o que? É concreto? Isso é pirita. Não, é o seguinte, a Aquela pirita pedra? é uma pedra porosa que, por natureza, ela se esfarela. Ela é muito difícil de ser lapidada. Então eu pego a própria vocação dela, que é se esfarelar, ela se esfarela em cima do meu cimento. Então é a forma que eu estou conseguindo mostrar para as pessoas que a gente tem que cuidar de verdade, especialmente da árvore. Isso aqui é pedra do sol? Isso aqui é uma pedra, é goldstone, que é o pó de ouro, em português. E as laterais são feitas com pó do tijolo que quebrou da obra. Eu tenho meu Orives, que é o Nelson, que é uma pessoa que comprou minha ideia de paixão. Isso aqui, então, é o cimento? Isso aqui, esse já é o pó do tijolo. Esse aqui é o pó do tijolo, isso aqui é a pedra do sol. Isso. Aqui que é o cimento. O cimento em cima é pirita. Porque eu também estou agregando. E outra coisa, a minha prata é totalmente reciclada de agrografias. Aqui também é o... Eu também quero ter o selinho verde do meu trabalho. Aí isso aqui é o cimento. É o cimento. E por cima esse brilhinho e a pirita esfarelada que a gente consegue colocar. Pirita é aquela que chama de ouro do bobo? É, ouro do tolo. Ela é uma pedra, ela tem um simbolismo maravilhoso. Desde sempre os reis usaram para dar boa sorte, para trazer boas energias, para trazer dinheiro. E eu fui delirando, né? Nesse meu delírio, né? Que eu quero ser uma das pessoas que eu quero chamar a atenção da população para a gente cuidar do que é nosso, que o Brasil é maravilhoso, que a nossa água, tudo que é isso aqui. Eu comecei a desenvolver uma ideia para os Jogos Militares. O pessoal do Sebrae pediu, pô, se você é criativa, inventa uma história. Eu peguei e falei assim, quem sabe um cimento branco, me lembrei do Popeye, e peguei e pedi para o Nelson fazer o sumo do espinafre, jogar no cimento branco e ver o que acontecia. E aconteceu que eu achei um verde, todo mundo que usa cimento branco para tampar um buraco em casa, sobra aquele pouquinho de cimento branco, que não deixa de ser um resíduo, né? E aqui, como é o dia da árvore, tem o bonsai, né, que é a árvore da boa sorte. E a gente tem o mapa do Brasil coberto da própria terra. E quando eu faço o mapa do Brasil isso aqui é cimento branco com suco de espinafre. E eu estou desenvolvendo agora outros legumes para o verão. Tenta cenoura, porque o laranja vai bombar no verão. A gente é que não dá... abóbora. Não deu tempo. Abóbora madura, né? Daqui uns 2, 3 meses você me traz de volta que eu vou te mostrar as cores. Com e essa ideia aqui já é uma outra ideia que derivou da história da enchente, que eu vi um pessoal expondo os trabalhos de Killing, que é uma técnica que me contaram que a história dele começou logo após a Segunda Guerra Mundial. As freiras
eles não tinham joias, as coisas não tinham nada, né? Elas cortavam aqueles papéis antigos, não tem aqueles fios douradinhos do papel, e enrolando esse papel e foram criando essa técnica chamada quilling. Ah, que é tipo um E roladinho, essa ideia, né? essa perseguição de conseguir um É brinco... um rolinho, assim. O brinco leve, porque a nossa orelha também tem que ser sustentável, né? Eu fui da geração do brinco pesado, Glória Maria também foi, por coincidência, eu a conheci, e uma das vezes eu assisti o Fantástico, ela perdeu um brinco em plena cena de jornalismo. E eu criei assim, eu vou conseguir um brinco leve. E aí eu consegui através do papel, isso aqui tudo é papel, Leda, isso branco é papel. E a primeira pessoa que usou esse brinco foi a Patrícia Poeta, que a gente conseguiu colocar no Fantástico. Então aqui é o pó do tijolo. Aqui. Quem está usando é o personagem da Eva Vilma. E aqui E embaixo, embaixo é o Goldstone. Muito bem, ela é toda grifada, né? Volta aí já já. Toda cheia de personagem, né? Uma aqui, uma ali. Fulaninho usou aqui. E Andréia? Oi, tudo bem? Break? É, tem que ir pro break, Andréia, mas eu volto. Tá bom. Vou pro intervalo e volto. E volto. Seguinte, estava vendo o site da Lula Lacerda e vi uma foto de um Cristo. Ah, então aqui com Cristo, de papel. Maravilhoso Cristo. Na árvore, esculpido na árvore, numa rua de Ipanema. Eu achei aquilo fantástico e descobri que você que faz essas gracinhas. É, que bom. O Cristo Né? está no meu ateliê. Então a gente vai conhecer o trabalho do Andréia daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Queria mostrar para vocês o trabalho do Brandani, do Andréa. Olha só, uma escultura que ele faz de uma árvore que estava morta. Essa que foi a foto que eu vi que me chamou a atenção para o trabalho dele. A árvore estava morta, ele vai e faz uma escultura. Ela tinha Fica sido linda, podada, hein? né? Já não era mais uma árvore, era um tronco. Um tronco. Aí você fez o tronco e as pessoas ficaram encantadas, né? As pessoas gostam. Com esse Cristo aí, que é um motivo religioso, teve até quase procissão, tinha gente que ajoelhava. Fiz o prédio, todo mundo, todas as pessoas que passavam, o prédio me deu o maior apoio. Então, assim, agora acho que meu trabalho foi ficando mais conhecido. E também por ser um Cristo foi uma coisa que impactou, né? Mexeu com... E aí diz que ele saiu de lá, mas ele saiu de lá para você fazer as mãos do Cristo. É, porque quando eu trabalho ali na rua, a árvore era muito alta, o sol é uma tortura, o sol ficava diretamente em cima do meu olho, então era muito difícil, inclusive para fazer a mão, né? Aí Muito você alto, levou muito sem posição. você levou para o ateliê para poder fazer isso. Para terminar as Pra mãos, terminar. os pés. E depois para onde ele vai, o Cristo, o seu Cristo? Eu tenho uma exposição programada que é uma Via Sacra, eu tenho uns quadros da Via Sacra que eu pintei, óleos sobre madeira, e eu vou expô-los no ano que vem, na Semana Santa, ali em frente ao Rio Sul, na antiga FESP, Fundação da Escola de Ensino Público, que agora parece que mudou. É. Então, na Semana Santa eu coloco lá. Agora, eu devo voltar com ele para o prédio, aqui fica em frente ali Aqui, a árvore, na isso, o pessoal me Nascimento apoiou Silva. muito, isso. Eu vou pedir ao pessoal, eles gostaram muito, vou ver se eu consigo colocar uma cruz grande num jardim que tem ali, que fica dentro da grade do prédio, fica protegida, que todo mundo fica preocupado com o conforto da árvore. É. Primeira preocupação. Aí eu coloco no prédio um pouco antes de ir para a exposição lá na FESP. E todas essas esculturas você que fez? Todas eu que fiz. E sempre você acha uma árvore morta? Tem muita árvore morta então no Rio. né? Morreram centenas, né? Uma praga. Elas nunca foram alimentadas, né? Nunca ninguém teve essa preocupação. Aliás, acho que ela só é alimentada quando alguém urina nela, na minha opinião. Coitada. Até fica assim, não deixa todo mundo fazer xixi em árvore, que eu acho que deve ser a única coisa que ela come. Eu não sei se isso é certo ou errado, mas você vê, essas árvores O que estão no diz o solo nosso Rogério arenoso. Rocco? Que é... Não, eu ia dizer para ele que ele tem alguns grandes aliados na cidade, que são as concessionárias de serviços de eletricidade, que deveriam podar as árvores, mas que matam as árvores nessas podas excessivas. Então é evidente, tem árvores que adoecem, porque é um processo natural, às vezes dá cupim, às vezes dá algum outro tipo de... algum fungo, etc. Mas uma grande parceira dele, as grandes parceiras dele são as concessionárias que deveriam fazer podas
descontroladas e não que fazem. destroem árvores pela cidade, largam só no tronco. Lá E aí no várias tronco, ainda delas bem que estão aparece sufocando. ele para fazer pelo menos Com o tronco certeza. ficar bonito. Com certeza. Eu acho também que E elas aqui, nunca... essa daqui você fez onde? Essa aí, ela tá na esquina, o pessoal não deixou tirar. Ela Não? tá na esquina da Aníbal de Mendonça com a Barão da Torre. Na rua Barão da Torre morreram centenas de árvores, de várias espécies, Isso é no coração de a taça Ipanema, hein? amarela. Para quem mora fora do Rio, isso é coração de Ipanema. Isso, aí a Conlurb ia retirar essa árvore, chegaram a desintocar, mas o público, o pessoal ali na esquina não deixou, fizeram um protesto. E essa aqui que você disse que é a Carmen Miranda? Essa é a Carmen Miranda, se colocar mais em pé dá para ver o turbante dela e um braço, né? Meu Deus. Ela estava sim. inclinada na aqui rua. Aqui o turbante, aqui o braço? Isso, ela estava tá. inclinada. Isso eu tirei essa árvore desse lugar. Ah, ela estava assim, Em frente ao meu ateliê, eu esculpi assim, aproveitei as formas, né? Ela tinha esses cânceres, né, no tronco, eu Aqui. descasquei e aproveitei a forma e transferi para o outro lado da rua. Ela ficava do lado de uma árvore lá, no antigo curso de inglês. E dali ela foi agora para o Leme, tá lá em frente a um bistrô. E sempre assim, você vai fazendo, vai achando as árvores e vai fazendo. São tantas, né? Você Então precisa eu vou achar. procurando, Elas nem quase que precisa pulam na achar, sua elas frente. pulam na Só frente. você andando que você acha. Mas a Conlurb está trocando muito, está retirando muito, porque foram tantas que morreram, então E replantando. você sempre fez esculturas em árvores? Eu comecei a fazer tem uns 5 anos escultura Que em você árvore, fazia quando eu antes? comecei a Pintava? fazer street art. Eu Você sempre pintava? pintei. E aí eu vendi todos os meus quadros um belo dia, aquele sonho do artista, para um marchand internacional, que é o maior colecionador de gravuras de Picasso do mundo. Ele que traz as coleções de Picasso, de Escher, Chirico aqui para o Brasil. Depois que eu vendi tudo para ele, aí eu fiquei com dinheiro, falei assim, agora eu vou fazer street art, que é o que eu quero. E não só o que eu quero, mas me pediram para pintar uma banca de jornal, um jornaleiro lá da esquina da minha casa, aí eu fiz um elefante. Eu tenho vários temas que eu trabalho, os vasos de flores, aí eu falei, aqui na banca acho que vai cair bem um elefante. Tá aqui? Isso, Aí logo a Cora Rona aí colocou no jornal, e aí virou uma febre, todo mundo quis, o Joaquim também, gente boa, colocou no jornal, e assim foi andando, né? O elefante se espalhou. E cadê Ganhou a uma banca? dimensão que eu não esperava. Olha esse narigão aqui. Esse é um Moai. Esse aí tá com o Arnaldo Brenha. Ah, é? O meu marchand Arnaldo Brenha aqui no Rio. Esse é um marchand, é? Eu tenho a sorte E de cadê? ser um dos Que bom, acervados hein? do Arnaldo. E isso aqui? Isso aí é um grafite em Ipanema. Essa foto é até interessante, que ela está do lado de elefante. dois grafites do Acme e do Gloy, né, que são dois grafiteiros muito conhecidos do Rio de Janeiro. Apadrinharam meu elefante, fizeram o grafite lá. E esse de baixo é o que eu fiz lá em Paris, isso aí na Istambul. Eu fui para Paris, recebi uma medalha na Academia de Artes, Ciências e Letras, a medalha de Vermeil. E lá eu aproveitei para grafitar, é claro, né? Claro, já que estou aqui, né? Não vou Já que eu perder tô meu aqui, tempo. Não perdi a viagem. E isso aqui? Isso aqui em Ipanema, numa banca de jornal É a tal também, banca. eu tirei do lado de dentro de um hostel, tinha essa grade, eu fiz esse elefante aí. Muito bom. Isso aqui também foi Paris? Isso aí é Paris também. Do lado de uma, assim que eu fiz a do Istambul, o dono dessa loja aí, que é um patissier, né, ele me pediu para fazer na porta dele também. Ah, então você Me rendeu, deu um né? monte de bolo, um monte de cadoço, foi uma beleza. E agora, o último trabalho mais recente. O último não, mais recente. Isso aí é um modelo que eu fotografei em Lisboa, em cima de uma caixa de correio. Aí eu fiz um stencil, coloquei na esquina da Barão da Torre com a Vinícius de Moraes. E estou pintando, eu gosto muito do tema de vasos de flores. Aí eu estou colocando muitas flores embaixo. E quando o sol bate, dependendo da iluminação, fica muito vivo. Uma homenagem à primavera, né? Tá chegando. Afinal, estamos nela. Muito bom. Já estamos na primavera. E fica alegre, né? Estamos, Tá começou lindo. dia Eu estou tentando fazer uma 23. coisa para compor com a rua, com a natureza, sem ficar chamando muita atenção para o grafite em si, né? E quando eu falei na abertura que você ganhou uma caixa de pincéis da sua irmã. Isso. Então você pintava desde pequeno? Desde pequeno. Eu tenho o meu primeiro retratinho, quando eu pintei com 5 anos, guardado, graças à minha mãe, né? Isso é A coisa de Júlia, mãe, né? ela é coisa de mãe. Eu Coisa não de mãe, teria guardar o mais. primeiro retratinho que você pintou. Eu acho que todo mundo pinta quando criança. Claro, a todo minha mundo. sorte foi ter. Eu pintei com óleo sobre tela, com a ajuda da minha irmã, e ela estudava com Frederico Bracher Júnior. Olha. Muito conhecido e tal. Então eu tive a sorte assim de ter aprendido
o meu primeiro quadro ter tido o apoio do Frederico Brasser Júnior, de alguma forma, né? Pintando já a óleo, e que o quadro tenha ficado guardado. Isso é que é E aí legal. você faz paralelamente os quadros, faz exposição deles ainda ou não? Eu Já não te exponho no satisfez com o Brasil que porque tu eu vendo vendeu? tudo para o Marchand, para o Pier Paolo Timati. Então ele leva tudo para a Itália, ele comprou já, sei, toda a minha produção ele Tudo compra. que você pinta, ele compra, mas é Tudo um que eu pinto, sonho isso. Isso é um sonho, né? Não é um sonho de consumo de todo mundo, deve ser, né? É Eu legal nunca também. pintei nada, mas quem pinta deve ter esse sonho de consumo. Aqui no Brasil eu estou vendendo só em São Paulo num leilão. É o Bacelar Arruda, Bel Galeria de Arte, né, em São Paulo, no Perdizes. A cada leilão eles estão leiloando 2 ou 3 quadros meus, o que é ótimo, né? Que eu estou assim, do lado dos artistas consagrados. Está sendo muito interessante para mim. O resto é tudo vendido na Itália em leilão, em canal de televisão. Então a gente tem que segurar essas árvores que você faz, né? Essa aí, Porque por vai exemplo... tudo embora, vamos segurar as árvores. As árvores é pesado, as árvores estão ficando, né? Eu estou vendendo todos Acho que os aparece quadros. alguém que leva as árvores. E tem clientes que aparecem dizendo assim, eu vim Olha comprar um essa. quadro seu, André, para não sair tudo do Brasil, né? É mesmo? Estão saindo todos. E essa daqui? Esse eu fiz na esquina da minha rua também, em frente àquele grafite de flores. Isso aí é Nascimento Silva com a Vinícius de Moraes. Você vai colorir Ipanema inteiro, né? A minha intenção é colocar flores em Ipanema inteiro, assim, nas paredes, né? E grafitando. E como é que você fazendo faz? Você esses chega grafites pro síndico e fala, olha, eu passo umas flores, eu todos. Eu sempre queria peço autorização. fazer aqui um coloridinho e tal. Aí ele fala, opa, Depois que os grafites de elefantes ficaram conhecidos, para mim foi bem fácil, que todo mundo vem pedir, né? agora você vai escolher o prédio. Agora porque também eu estou me dedicando mais às esculturas. Acho que para mim é diferente, é mais gostoso. Eu peguei amor pela escultura, então ainda prefiro esculpir um Cristo crucificado, mesmo essa escultura aí que foi apelidada de uma orgia carnavalesca. Ah, meu Deus. Essa parte de trás, aquele monstrinho ali de trás da escultura, desse sapo com hipopótamo, o monstrinho ali atrás de cima, isso aí é o Ike. Ele está lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, do lado do pedalinho. Eu coloquei ele mergulhado na lagoa, fica só a cabecinha dele para fora. E por motivos óbvios eu apelidei de Ike, né? E coloco às vezes umas algas nos dentes dele. Isso saiu na Lu também, na Lu Lacerda. Isso eu não vi, eu só vi o Cristo. Acho que me peguei no Cristo. Valeu, André, parabéns. Obrigado, velho. Olha só, intervalo de novo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Então, esse bloco super rapidinho, eu queria perguntar o seguinte, o que a gente poderia fazer para ampliar essa questão da educação ambiental? Ou para ela existir de fato? Leda, eu julgo que a capacidade da sociedade organizada em fiscalizar é um fator que diferencia. Você repara o seguinte, o Brasil sempre priorizou a energia elétrica. Eu vou falar nisso porque aqui no intervalo comentou-se que o Brasil é um país ineficiente, como se ele fosse ineficiente em tudo. E não é verdade. Por exemplo, em energia elétrica, dos 56,5 milhões de moradias brasileiras, no Sudeste, 99,7% tem fornecimento de energia elétrica. E o Brasil não está satisfeito, tanto que o principal programa da Eletrobras é energia para todos. Quer dizer, ele distribui para 99,7% das moradias e julga ruim. Esse mesmo Brasil, com essa mesma riqueza, com essa mesma organização, com esse mesmo povo, tem os 56 milhões de moradias brasileiras, metade não tem coleta de esgoto. E o Brasil não fala nada. Quer dizer, ele olha que 50% de não atendimento e acha razoável. O outro é 0,3% de não atendimento e acha horrível, tem que melhorar isso. Portanto, o que é isso? Eu acho que isso é uma das explicações, não só tem uma explicação. É falta de controle social. O povo não reivindica. E o povo que reivindica tem? Será? Aqui estão me dizendo que Juiz de Fora... Eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não. Veio escrito aqui, ó. Amélia Lacerda diz que Juiz de Fora tem coleta seletiva 3 vezes por semana e nas grandes redes de supermercado se recolhem o óleo usado. O Nordeste está muito longe desse pensamento, diz o Rafael. É uma pena, uma região tão linda, desfavorável. Tem gente dizendo aqui que Natal, no Rio Grande do Norte, não tem nem 30% de saneamento básico. Será que é verdade? É bem capaz. É capaz? Meu Deus. Qual é a sua palavra nesse encerramento?
Olha, nós temos os níveis de comprometimento de cada setor, e é evidente, a educação ambiental é o meio que a gente tem de levar informação e formar consciência ambiental em todos os níveis, desde as crianças, pegando em todos os níveis escolares e também trabalhos fora de escola, né? A educação ambiental não é só dentro da escola. Aqui, certamente, esse programa tem um viés de educação ambiental, porque quem está assistindo está tendo contato com mais informações e pode tomar alguma atitude diferenciada. Mas é evidente que a gente espera também dos governos, das grandes empresas, que promovam ações educativas, que é dando exemplo sobre comportamentos grande responsabilidade global. Eu acho que tem uma questão importante que eu queria deixar aqui, uma mensagem, que é ano que vem a gente cedia a Rio+20, que é uma nova conferência internacional aqui no Rio e que tem um papel também para a gente como cidade que vai sediar, fundamental nesse processo. A gente tem que dar o exemplo. André já está dando seus exemplos por aí. Estão perguntando aqui se você que fez o dinossauro de Ipanema. É, eu que fiz o dinossauro que está na lagoa agora nos pedalinhos. Só a cabecinha dele para fora. E qual vai ser o próximo? Dizem que ele some, aparece em outro lugar. E qual vai ser o próximo? Eu estou pensando na Barão da Torre, perto da Aníbal de Mendonça, tem um tronco de árvore bem grande. Eu gostei de esculpir esse Cristo, quero fazer mais 2 figuras sacras lá, talvez uma Nossa Senhora, por conta da Nossa Senhora da Paz, que fez 90 anos. Vamos ver, é o que surgir, depende também da Conlurb, se ela vai tirar Belo antes ou Horizonte não. para Ipanema, Se né? vai dar tempo, Tá certo. Obrigado. E Meire? Meire vai continuar trabalhando com jalapão. Meire me deu um presente que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, que é uma gargantilha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que tem... Ela tem 2 mandalas, significando 2 anjos, os 2 anjos de proteção, e o nó da frente tem as 2 pontas soltas, que significam os nós desatados. Ela é em ouro 18, e eu tenho uma parceria com o Viva Cazuza, a Lucinha, que eu adoro e tem um trabalho maravilhoso. E você fez umas peças Nós para fizemos, você vender isso? não, eu fiz somente 500 peças e 20% é revestida para Viva Cazuza. Ok. Silvia Travaglia, cadê aquele Cristo para mostrar? O Cristo é a professora Bianca Coutinho, que me auxilia. Que fez os roladinhos? Ela que faz o Killing. Ela é professora de Killing, conseguiu fazer o Cristo com Professora de pérolas. Killing. Mas Então, a ideia é que eu vocês estou com os trabalhos de concreto, é a gente conseguir vindo, fazer... Mas o meu tempo está acabando. É conseguir fazer plantar, de repente replantar as árvores da Barão da Obrigada a vocês Torre. todos por estarem nos assistindo. Então, a reprise é 2 da manhã. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.